Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana poderosa de programas Rompendo Limites. Semana passada falámos sobre as armas do crente, do Filho de Deus, como nós podemos usar essas armas no nosso dia-a-dia, para nós vencermos o nosso inimigo, para vencermos todo obstáculo e toda a dificuldade. E graças a Deus porque o Senhor já nos entregou essas armas poderosas nas mãos e hoje já podemos ter a nossa vitória nas nossas mãos. Eu queria dar uma saudação especial a Portugal, de norte a sul, este a oeste, para toda a nação portuguesa, cumprimentos da parte da Casa do Pai, da minha parte e de toda a equipe do programa Rompendo Limites. Queremos abençoar você, abençoar toda a nação portuguesa, todos aqueles que nos estão vendo da parte do norte, do sul e toda a parte do país de Portugal. Que Deus vos abençoe, amamos muito vocês, muito obrigado pela vossa resposta, pelo vosso esforço, por tudo aquilo que vocês têm feito por nós. Nós queremos agradecer especialmente a todos vocês. E também quero mandar um cumprimento especial para as ilhas, para os Açores e especialmente para a Madeira, onde nós temos algumas pessoas que têm acompanhado o nosso programa e também têm visitado bastante o nosso site. A todos os irmãos da Madeira, que Deus abençoe poderosamente toda a Ilha da Madeira. Escrevam-nos, queremos saber mais de vocês, queremos saber o que é que vocês têm achado do programa, o que é que vocês têm achado da Casa do Pai, do site. Que Deus abençoe poderosamente toda a Ilha da Madeira e também os Açores. Escrevam-nos, nós queremos saber mais de vocês e queremos entrar em contacto com todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vossa vida. O Pai pôs no meu coração um tema específico para esta semana do programa Rompendo Limites e o tema é Rompendo Limites. Você pode dizer, Apóstolo Jonathan, parece que você está a dizer frase um pouquinho aqui na redundância. Bom, mas este foi o tema que o Pai pôs no meu coração para esta semana. Além do nome do nosso programa já ser Rompendo Limites, o Pai falou ao meu coração e diz assim: diz para o meu povo que este é o tempo de romper-se todos os limites em qualquer área das suas vidas, seja na vida financeira, seja na saúde, seja na família, em qualquer área, este é o tempo de rompermos limites. Levanta a sua mão no seu lugar onde você está e diga: este é o tempo de eu romper todos os limites em todas as áreas da minha vida. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar com vocês. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de 1 de Reis, capítulo número 19. 1 de Reis, capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e o outro tanto, se até amanhã estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele, isto é, Elias, viu isto, levantou-se para escapar com vida e se foi. E chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém? A palavra de Deus nos ensina que Elias era um profeta na nação de Israel, num tempo onde Israel estava de costas voltadas para Deus. Isto é, Israel estava se prostrando outros deuses, mais propriamente dizendo o Deus Baal. E quando eu digo Deus, não é Deus com D maiúsculo, mas sim com D minúsculo. Porque todo Deus que não for o nosso Deus e Pai, esses deuses que são falsos, deuses que não são deuses, esses deuses escrevem-se com D minúsculo. Nunca se esqueça isso. Quando você for falar do nosso Deus, escreva D maiúsculo. Os demais deuses são com D minúsculo. Bom, então havia esse Deus D minúsculo em Israel que operava chamado Baal. E Baal, o culto a Baal na nação de Israel estava espalhado por todo o país e quem propagava, quem impulsionava o culto a Baal na nação de Israel
era a rainha Jezabel, esposa do rei Acabe de Israel. Então foi Jezabel que colocou o culto a Baal na nação de Israel, e como eles são governantes, como eles eram governantes de Israel, eles tinham muita influência, tanto Acabe como sua esposa Jezabel. Então Jezabel fez com que todo Israel se prostrasse perante o Deus falso, que é Baal. Mas no meio de tudo isto, Deus levanta um profeta chamado Elias para voltar o coração do povo de Deus, tirá-los do caminho de Baal e colocá-los novamente para perto do nosso Deus Jeová poderoso. Então diz a palavra que Elias foi levantado por Deus para trazer sinais. Um dos sinais que Elias produziu em Israel foi que ele disse assim: enquanto eu falar a minha palavra, eu vou declarar a minha palavra, e enquanto esta palavra estiver de pé, não choverá, ou seja, não irá haver chuva em Israel até que eu diga uma palavra em contrário. E diz a palavra de Deus que não choveu durante 3 anos em Israel, e passado 3 anos, Elias volta a declarar uma nova palavra. E essa palavra era que viria chuva novamente sobre Israel, e Deus honrou essa palavra e veio chuva sobre a nação de Israel. Então Elias era um homem de Deus, tinha capacidades, tinha dons, tinha de tudo para ser um homem tremendamente usado por Deus, assim como ele foi. Mas diz a palavra de Deus que houve uma vez que Elias fez um confronto, porque havia os sacerdotes de Baal, o Deus que era falso, e havia o sacerdote, ou seja, o representante do Deus verdadeiro, Deus Jeová, que era Elias. Então, repara bem, diz a palavra que os profetas de Baal eram 450. Tenham todos comigo, 450. E Elias era um. Repara bem, 450 profetas do Deus falso contra um profeta do Deus verdadeiro. E Elias lançou um desafio. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Vamos colocar um sacrifício. Eu coloco um sacrifício, ou seja, levantou um altar, colocou um novilho, todo partido aos bocados, e também os profetas de Baal também levantaram um sacrifício com um altar. E Elias disse assim: vamos orar. E o Deus que responder com fogo, esse vai ser o verdadeiro Deus. Se Baal responder com fogo, Baal vai ser Deus. Mas se for o nosso Deus, o Deus de Israel, que responder com fogo, então esse vai ser o Deus verdadeiro sobre a nação. Eles aceitaram o desafio, os profetas de Baal. Elias lançou o desafio, eles aceitaram. Elias convocou toda a nação de Israel para assistirem a esse espetáculo, a esse desafio. Imaginem, toda a nação de Israel a verem, ao vivo e a cores, esse desafio. Deus iria se mostrar que ele era mais real e mais verdadeiro do que Baal, porque Baal era um Deus falso. Todo Israel, naquele momento, ia ver quem era o Deus verdadeiro, se era o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ou se era Baal. Colocar os sacrifícios, diz a palavra que começou primeiro os profetas de Baal. Elias deu a iniciativa aos profetas de Baal. Elias tinha uma ousadia tremenda. Então os profetas de Baal começaram a invocar o seu Deus, ou seja, Deus falso, começaram a invocá-lo e não respondeu com fogo, não respondeu. Baal não respondia. Chegou a vez de Elias. Quando Elias orou, diz a palavra que caiu, desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto que estava sobre o altar. Então todo o povo de Israel, toda a nação de Israel se prostrou perante o Senhor e disse: só o Senhor é Deus. Eu quero decretar que este é o tempo que nós devemos nos prostrar diante do Senhor e declarar que só o Senhor é Deus. E para isso precisamos de sinais, para isso precisamos de milagres, para isso precisamos de maravilhas. Amado irmão, amada irmã, ouvinte, você que me está vendo e ouvindo nesta hora, as pessoas não se vão prostrar diante do nosso Deus enquanto não virem com os seus olhos que o nosso Deus é um Deus real, que pode operar, que pode curar, que pode libertar, que pode transformar. Eu hoje mesmo, durante a tarde, eu estava dando uma caminhada e encontrei-me com 2 testemunhas de Jeová. Desde agora, eu não tenho nada contra os testemunhas de Jeová, mas encontrei-me com 2 senhoras e comecei a conversar com elas um pouquinho sobre a palavra de Deus. E essas 2 senhoras diziam para mim que Deus já não operava milagres hoje, que Deus já não operava maravilhas hoje. E eu respondi para essas senhoras com a palavra. Abri a Bíblia para elas, a Bíblia que elas traziam, em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, onde a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Abri a palavra também para elas em Marcos 16, onde diz que estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Sabe o que é que elas me responderam? Nada. Sabe porquê? Porque com a palavra de Deus ninguém pode dizer outra coisa. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E elas diziam, sim, mas isso foi no tempo de Jesus, quando os apóstolos morreram, os milagres acabaram. E eu perguntei para elas, onde é que está escrito na Bíblia que depois que Jesus morreu e ressuscitou, e depois que os apóstolos morreram, que os milagres acabaram? Se Jesus disse que os sinais seguiriam sempre os que crerem, então Jesus disse, ponto final, eu creio e eu acredito. E eu disse para estas senhoras, eu disse, nós só vamos trazer esta nação, este país, para os pés do Senhor Jesus, para os pés do Senhor, quando nós mostrarmos sinais e provas que o nosso Deus está vivo. Elas ficaram assim um pouquinho assim, sem resposta, porque a palavra de Deus não se pode responder a não ser amém, é verdade, se a palavra de Deus diz, então eu creio. É isso que nós devemos dizer. Eu não estou aqui falando da minha teoria, a teoria do apóstolo Jónata, ou a teoria da casa do Pai, como muitas vezes dizem, mas a casa do Pai fala muito do sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Nós falamos do sobrenatural baseados na palavra do Senhor. Bom, voltando a Elias. Elias diz a palavra que depois que todo o povo se converteu novamente ao Deus verdadeiro, diz a palavra que Jezabel, a esposa de Acabe, ficou muito indignada e lançou uma ameaça contra Elias e disse assim, Elias, amanhã por estas horas eu vou mandar cortar a tua cabeça. E diz a palavra que Elias, que não teve medo de 450 profetas, teve medo de uma mulher, vejam só, teve medo de Jezabel. As mulheres são poderosas. São muito poderosas. Eu abençoo todas as mulheres que estão vendo o programa Rompendo Limites, que Deus abençoe poderosamente a todas as irmãs que nos estão vendo neste programa. E diz a palavra que ele fugiu para o deserto e diz a palavra que pediu para si a morte e disse assim, já basta, Senhor, eu quero morrer. E ele disse uma frase interessante, porque não sou melhor que os meus pais. Sabe o que é que isso representa? Que os pais de Elias tinham conseguido chegar a um certo patamar. E Elias disse assim, Senhor, eu não sou melhor que os meus pais. Eu não vou conseguir ultrapassar o feito dos meus pais. Não vou conseguir ser melhor que os meus pais. Nós estamos falando que o tema desta semana é rompendo todos os limites. E sabe que nós muitas vezes temos limites na nossa vida. Por exemplo, temos limites na nossa vida financeira muitas vezes. Há pessoas que dizem assim, os meus pais conseguiram alcançar X na área financeira. Eu não vou conseguir ser melhor do que eles. Eu nunca vou conseguir alcançar mais que aquilo que os meus pais alcançaram. Não vou conseguir. Quem sabe os seus pais nunca se formaram, nunca entraram na universidade. Você diz assim, os meus pais não se formaram, eu também não vou conseguir. Há limites que nós temos que romper nesta geração pelo poder de Deus. Sabe uma coisa? Quando Elias estava rompendo os limites e trazendo a nação de Israel para os pés do Senhor, diz a palavra de Deus que Jezabel se levantou. O diabo não gosta quando nós tentamos romper os limites. O diabo não gosta quando nós tentamos fazer, escute bem, algo inovador. Quem sabe você está a tentar fazer algo inovador no trabalho, nos negócios, nas finanças, na família, e sempre que você quer fazer algo novo, algo que nunca ninguém fez, sempre há alguma coisa que o puxa para baixo, que não o deixa fazer aquilo que você quer fazer de novo. Eu quero declarar que durante esta semana nós vamos ministrar o poder de Deus e vamos pregar a palavra declarando que este é o tempo de romper limites e este é o tempo de fazermos coisas que ninguém fez até o dia de hoje, mas nós vamos fazer. Eu quero que aí na sua casa você levante a sua mão e diga, eu vou fazer história, eu vou romper os limites, eu vou ser melhor que os meus pais. Isso não é ofensa, eu creio que todo pai, toda a mãe quer que o seu filho supere e seja muito melhor em todas as áreas. Então levanta a sua mão e diga, eu vou romper os limites, eu vou fazer coisas que ninguém fez até o dia de hoje, eu vou alcançar coisas que ninguém conseguiu alcançar até o dia de hoje, no meu emprego, nas minhas finanças, na minha família, eu vou romper todos os limites. Levanta a sua mão aí no seu lugar, eu quero orar por você antes de terminar este programa e já aviso, não perca os próximos programas porque nós iremos estar a dar palavras, sequência de mensagens onde Deus, pela sua palavra, usou homens e mulheres de Deus para romper todos os limites. Então, levanta a sua mão porque a sua vez para romper limites chegou e a sua vez é agora. Levanta a sua mão. Pai do céu, eu quero orar nesta hora por todos os teus filhos e filhas, ouvintes nesta hora, que me estão vendo e ouvindo também, Senhor, a tua palavra nesta hora, Senhor. Eu quero declarar que este é o tempo, Senhor, do teu povo, dos teus filhos, do teu exército, rompemos todo o limite. Quero declarar, Senhor, que não vai haver nenhum espírito de Jezabel que nos vai atar, que nos vai prender ou que nos vai amarrar neste tempo. Senhor, levanta a sua mão, meu irmão, aí no seu lugar, ouvinte.
Levanta a sua mão aí na sua casa, no seu escritório, onde você está. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo espírito de Jezabel que nos quer impedir de romper os limites na área financeira, na área do trabalho, na área da saúde, na área da família. Todo o demónio, todo espírito de Jezabel que nos quer impedir de rompermos os limites, repreendemos esse espírito e lançamos fora da nossa vida. Declaro que o teu povo, declaro que os teus filhos e filhas rompem todos os limites que Satanás tenta colocar sobre eles. E declaramos que em nome de Jesus nós vamos vencer e alcançar vitória. Não perca os próximos programas porque vai ser poderoso. Iremos romper todos os limites. Que Deus abençoe. Até o próximo programa. Break off that fear. Break off the fear. Fear's gotta go. Fear's gotta go. Perfect love. 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 This perfect love washes over you. It washes over you. You're his sons, you're his daughter.